Em apoio à Ucrânia, embaixadores, ministros e diplomatas de diversos países promoveram um boicote na ONU, Organização das Nações Unidas, contra o governo da Rússia. Nesta terça-feira, quando o chanceler russo Sergei Lavrov tomou a palavra para se dirigir ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, os representantes diplomáticos se levantaram e deixaram a sala em Genebra em protesto. O Brasil, porém, foi um dos países que permaneceu na reunião e não boicotou o chanceler russo. De acordo com a delegação da Alemanha, 140 pessoas abandonaram a sala de reunião quando o representante do presidente Vladimir Putin tomou a palavra numa sala com capacidade para 180 pessoas. Emerson Celestino. Essa reunião foi antes da ligação do Maduro de 2 horas para o Putin ou não? Eu queria saber, porque o Maduro, eu acho que acabou com a guerra, né? Depois da ligação de 2 horas com o Putin, né? E agora eu queria ouvir, né, do pessoal do Quanto Pior Melhor, qual vai ser a narrativa deles, né, contra o Putin. E a respeito da reunião da ONU, o chanceler brasileiro, o Ronaldo Costa Filho, pediu uma negociação diplomática a favor da paz no país invadido por tropas russas e cessar fogo imediato. Então, esse é o posicionamento do Brasil. Agora, levantado uma reunião, né, não parece muito diplomático dos outros países. As sanções já estão aí, né, contra a Rússia. E eu acho que o entendimento está próximo de chegar ao fim, né? Porque a Rússia não tem tanto estoque de dinheiro assim para prorrogar uma guerra que custa bilhões por dia. E eu acho que depois da ligação do Maduro, eu acho que a guerra vai chegar ao fim. Vidigal. Pois é, estamos no 6º dia desse conflito que muito nos entristece e traz tantas reflexões, né? É uma coisa tão complexa, parece ser tão complexa e tem chamado a atenção do mundo todo. Até porque todo mundo percebe que isso é uma coisa que realmente preocupa pro nosso cotidiano. Sobre essa questão do representante das pessoas, desses diplomatas serem levantado e se retirado, isso é um ato político, né? Honestamente, eu penso que essas relações estão muito tensionadas, né? Os países envolvidos na OTAN também, na minha opinião, não têm ido no sentido de baixar a temperatura, né? Hoje, o presidente da Ucrânia assinou formalmente um pedido para a entrada na OTAN. A gente lembra que esse é o nervo da questão, é a questão principal do conflito, está ligado à entrada da OTAN, à entrada da Ucrânia na OTAN e à expansão da OTAN para as divisas, para a fronteira com a Rússia. Veja, quando a coisa já estamos no 6º dia, pessoas morrendo, tudo isso está muito tensionado e o presidente da Ucrânia hoje então toma essa posição. Então as coisas não vão nada bem, né? Eu já vi pessoas, inclusive em sessão da Câmara de Vereadores aqui, pessoas levantando e virando de costa para o vereador. É um ato político e tal, que eu inclusive respeito. Mas nessa situação em que as coisas estão tão acirradas, quem deveria estar fazendo parte em tirar essa pressão toda, essa tensão toda, esses países, principalmente países ligados ao Conselho de Segurança da OTAN, não tem feito sua parte. Professor Itamar. Bem, Vitor, essa questão aí do Brasil, né, não ter se retirado na presença do embaixador, né, do chanceler russo na ONU, né, do representante da Rússia na ONU, eu acho bastante coerente, né? Até porque no próprio discurso, por exemplo, do chanceler, não chanceler, o representante brasileiro, o embaixador brasileiro, o termo mais correto, na ONU, ele explicou, inclusive tocou em alguns assuntos, e aí eu fui acompanhar com mais detalhe, e tem aí, digamos assim, então, primeiramente, não resta dúvida do lado imperialista, né, expansionista, cruel da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Isso é um ponto pacífico. Mas, por outro lado, também tem uma situação bastante complicada, que é o chamado Tratado de Minsk,
que foi assinado no dia 5 de setembro de 2014, em que a Ucrânia também não cumpriu, né? Então, assim, a Ucrânia não cumpriu, manteve uma situação conflituosa naquelas duas regiões ocupadas, né? Que são as regiões de Donetsk e de Lugansk. Então, assim, nesta briga precisa de pessoas para acalmar e não de gente para tomar uma partido, digamos assim, unilateral e estimular a briga como era na época de criança, né, que tinha dois garotos discutindo, um colocava a mão no meio e dizia: quem for mais homem, cospe na minha mão, né, aquela coisa toda. Então, eu acho assim que é bastante... Diplomata é exatamente para isso, né, para negociar, para conversar, né? Muito embora eu ainda ache que a ONU é uma ONG inútil, né, mas ela faz pelo menos uma cena, e no nosso diplomata lá tem que se pautar por isso. Problema vai ter para todo mundo? Sem dúvida. Viver é difícil, gente. Okay, o mundo, a terra é um lugar complicado de se morar, mas é aqui que nós temos para morar. Vai passar essa crise, vamos ter outra, vamos ter aí a invasão de Taiwan, provavelmente em breve, por parte da China, e nós temos que aprender a lidar com as dificuldades. Vamos lá, Francês, esse ato que foi feito, não diria ato, né, mas essa posição tomada por grande parte dos embaixadores, diplomatas, que não foi seguida pelo embaixador brasileiro, enfatiza uma diplomacia séria pela parte do Brasil, ou talvez isso pode gerar algum problema na diplomacia com outros países? Olha, eu acho que a diplomacia ela é para ser tratada, não para ser a pessoa cometer um ato de virar as costas ou não. Está errado. A diplomacia é o terreno onde os cavalheiros se reúnem para decidir o que querem para os seus países. Quem se omite, vira as costas, ele não está cumprindo o protocolo do que deveria ser cumprido. Agora, também não se pode a gente aqui de fora ficar achando, no mundo que tem 196 países, que uma situação onde os países chegaram às vias de fato possa ser resolvida com um pouquinho de papo, né? Não é assim, não. Amanhã vamos ter a segunda reunião, a Ucrânia exige cessação imediata da agressão armada e o Putin está meio sossegadão, né? Tipo assim, fazendo jogo duro, ele é da KGB, ele é bem informado, né? Ele tem a teoria da pressão da guerra. Então, a gente torcer para amanhã. Agora, o Brasil está agindo certo, sim. Eu apoio. Rigon. Faz parte do jogo. Manifestação tanto faz parte do jogo na galeria quanto no plenário. É a forma, e inclusive a diplomacia contempla isso. A questão é que a invasão, e a gente está tratando de invasor e invadido, a invasão aconteceu sem esse diálogo, sem essa possibilidade de sentar todo mundo à mesa e discutir. Acho coerente a atitude do Brasil, coerente com o que pensa o presidente, é óbvio, né? Ao contrário do resto do mundo. Mas eu lembrar que também houve uma manifestação recente no Parlamento Europeu de aplausos ao presidente ucraniano. Eu nunca, fazia tempo que eu não ouvia tantos aplausos de representantes de países da Europa e do entorno lá da Rússia que apoiam a Ucrânia. Então, a manifestação tem que se fazer mesmo. Você acha que o cara fez um belo discurso, defendeu a gente dele como deve se defender? Você tem que aplaudir. Mas você acha que o cara está agindo, o embaixador está agindo de forma errada? Você também tem que levantar e ir embora. É manifestação.